Simão está a assistir aí. Olá família, estou aqui a passar para fazer uma reflexão sobre Angola, mas uma reflexão sobre as lágrimas do João Lourenço, que supostamente caíram dos olhos dele no dia 15 de outubro de 2025, na Assembleia da República, enquanto ele lia o relatório do estado caótico da nação, um relatório triunfalista, cansativo, e que não se adequa com a realidade real de Angola. Entendem? Yeah. As lágrimas que escorreram ontem no rosto do João Lourenço é uma encenação, foi a demonstração de um artista numa peça teatral e cinematográfica. Ele, antes de ir para a Assembleia da República fazer a leitura daquele discurso, no qual se chamam discurso da nação, tecnicamente falando, os serviços de inteligência aconselharam o João Lourenço a simular choros. Na medida que ele usava o seu lenço, ele sabia o momento certo que ia tocar com o lenço no rosto. Havia um elemento que esforçava os olhos a deitarem lágrimas. João Lourenço chorou. Aquilo foi encenado com o objetivo de ser uma cortina de fumo, para nos distrair, para dizer que o presidente até chorou, estava comovido. Comovido com o quê? Com a leitura dos relatórios? Aquele é um relatório compilado em vários relatórios, compilado num só. Estava comovido com o quê? Qual é o motivo da comoção? Porque depois dessas lágrimas que caíram, começou uma certa campanha pelo Gabinete de Ação Psicológica, conduzido pelo Norberto Garcia, para responsabilizar o João Lourenço o título de pai da reconciliação. Porque ele frisou no seu relatório, que tecnicamente chamam de discurso da nação, que vai condecorar o mais velho Jonas Savimbi e o mais velho Holden Roberto. Mais uma vez, João Lourenço atropelou uma resolução que tinha sido aprovada pela Assembleia Nacional, eu penso que no dia 19 de fevereiro de 2025, em que teve 24 votos contra a condecoração do Dr. Jonas Malheiro Savimbi e do mais velho Holden Roberto, e 10 a favor e uma abstenção. Quer dizer, o João Lourenço, no seu discurso, o relatório, que tecnicamente chamam de discurso da nação, ele invadiu a Assembleia da República, que é um órgão de soberania. Os intelectuais do MPLA, a bancada parlamentar do MPLA, na minha visão, saiu de lá assustada. Como é que o João Lourenço toma uma medida dele, violando aquilo que a bancada parlamentar do MPLA tinha discutido? Então, as lágrimas do João Lourenço não comovem ninguém. Agora aqui, o meu recado é diretamente ao João Lourenço. João Lourenço, as tuas lágrimas não comovem Angola. O que você fez ontem foi uma encenação de um artista de teatro e de cinema. Um artista frustrado que tentou buscar comoção política nacional. João Lourenço, as tuas lágrimas não têm sentido para ninguém. Não tocam no coração de nenhum angolano, nem na memória coletiva deste povo. João Lourenço, onde é que as tuas lágrimas estavam quando a Juliana Cafrique foi assassinada pela polícia do governo que você dirige? João Lourenço, onde é que as tuas lágrimas estavam quando o teu ex-ministro do interior, Eugênio César Laborinho, e o seu ex-comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, executaram barbaramente mais de 108 pessoas, angolanos, em Cafunfo? João Lourenço,
Onde é que estão as tuas lágrimas? Quando a polícia, em plena asta pública, brutaliza zungueiras, assassina zungueiras em plena luz do dia. João Lourenço, onde é que estão as tuas lágrimas? Onde é que está? Quando os governantes do seu governo, do seu pelouro, são gatunos, roubam os cofres públicos. Onde é que estão as tuas lágrimas, João Lourenço? Quando você não se comove com 9 milhões de crianças fora do ensino escolar. Onde é que estão as tuas lágrimas, João Lourenço? Quando tem crianças que estudam debaixo das árvores. Onde é que tu ficas? Só ontem mesmo, no dia 15 de outubro, no dito dia em que você vai ler os relatórios compilados num só relatório, que tecnicamente vocês chamam de Estado da Nação, o discurso de Estado da Nação. João Lourenço, agora é para os angolanos, o João Lourenço perdeu credibilidade internacional. João Lourenço é um presidente que não é respeitado em nenhuma parte do mundo. A questão do mais velho Olden Roberto e o mais velho Jonas Savimbi serem condecorados hoje foi resultado da pressão popular, foi o povo. E, automaticamente, o descrédito na qual essas comemorações hoje caíram. Quando tu não pensas no pai do nacionalismo angolano, Olden Roberto, existem 4 figuras políticas em Angola que têm um símbolo de responsabilidade, um símbolo na qual eles lutaram e influenciou a vida da coletividade nacional, de Cabindo Gunene, do Mar ao Leste. Agostinho Neto, ele é tratado pelo MPLA e nos impuseram que é o pai da independência, ou seja, o pai da nação. Mas nós sabemos que, historicamente falando, o pai do nacionalismo angolano é o mais velho Olden Roberto. O José Eduardo dos Santos é considerado o arquiteto da paz. O Dr. Jonas Malheiro Savimbi é chamado de o pai da democracia angolana. O João Lourenço quer ficar entre os 4, para ser o 5º. Com essa ação de condecorar, com essas medalhas, os pais de Jonas Savimbi e o Olden Roberto, ele tem um objetivo. O objetivo é ser chamado o pai da reconciliação nacional. Reconciliação de quê? Quem perseguiu José Eduardo Santos até morrer foi o João Lourenço. Quem persegue e mata ativistas é o João Lourenço. Reconciliar-se com quem? Quem gastou mais de 1 bilhão e quase 200 milhões de dólares a viajar em 8 anos para ir buscar investimento estrangeiro e não deu certo é o João Lourenço. E João Lourenço, quando gastava esses dinheiros, ele sabia que tinha gente a morrer de cólera no país. Ele sabia que tinha crianças a morrerem de malária. Ele sabia que tinha gente desempregada. Ele sabia que a polícia assassinava nas manifestações. João Lourenço quer ir buscar comoção. Comoção do povo, com essas lágrimas falsas, lágrimas de crocodilo. João Lourenço, ninguém precisa das tuas lágrimas. Os angolanos não têm lenço para te entregar, para você enxugar essas falsas lágrimas que caem no teu rosto. Os angolanos não têm guardanapo. Os angolanos não têm braço para te consolar. Nós não temos, João Lourenço. O que você plantou, você vai colher. Você matou muita gente. Você destruiu o país. Você destruiu o setor empresarial nacional. Os empresários de Angola morreram. Tu tinhas de ter vergonha. Tu violas a lei. Tu abusas dos cofres públicos. Você faz empréstimos que não beneficiam o povo de Angola. Então as tuas lágrimas não comovem ninguém. Não estamos preparados para ti. Nem para te ouvir, nem para te olhar, nem para te abraçar. Você nunca vai ser pai da reconciliação desse país. Podes tentar com todo o dinheiro gastar, pagar consciências como Balixionga, como Lindo Bernardo Tito. Estou a falar esses bajuladores dos dias de hoje, como Norberto Garcia. Estes não vão conseguir limpar a tua imagem, João Lourenço. A tua imagem está totalmente atolada na lama. Você destruiu o país. Os 8 anos da tua governação, você agudizou a miséria. João Lourenço,
Tu não tens legitimidade para falar dos angolanos. Primeiro é que no teu primeiro mandato, das eleições de 2017, você chegou ao poder a reboca, te colocaram lá. No segundo mandato, na qual está a terminar, você não chegou a reboca, você se impôs lá com o poder da força, das forças de defesa e segurança, os serviços de inteligência, com a corrupção de opinion makers nacionais e internacionais. Tu não representas os angolanos. Tu és um presidente ilegítimo. Ninguém te elegeu. Você se colocou lá. Mesmo sendo incompetente, você foi teimoso, arrogante. Hoje estás a sentir os efeitos colaterais. E mesmo assim, não tens coragem. Estamos aqui a passar nessa live para dizer. Chamar a atenção às famílias dos mais velhos, Holden Roberto e o mais velho Jonas Savimbi. Se vocês receberem essas medalhas, entendam, essas medalhas não estão a vir dentro do espírito da reconciliação nacional, não. Isso é um guião esforçado. Lembrem-se que os vossos parentes, que são patrimônios dos angolanos, atenção, são vossos parentes, vossos pais, vossos avós, vossos tios, vocês que estão vivos. Mas para nós, são patrimônio legais dos angolanos, Holden Roberto e Jonas Savimbi, pelos seus feitos. Vou repetir às famílias, não recebam esse prêmio, essa medalha. Não precisa. Para um indivíduo que não tem paz na sua alma, não se reconcilia consigo mesmo, não é um indivíduo digno de entregar a medalha ao mais velho Jonas Savimbi e o mais velho Holden Roberto. Não recebam essas medalhas. Porque se as famílias receberem essas medalhas, vocês estão a atrair o povo. Porque foi o povo que bateu na mesa para dizer que era importante reconhecer os mais velhos Holden Roberto e o mais velho Jonas Savimbi. Massanga não recebe essa medalha. Se o Samakuva quiser receber, recebe em nome da fundação. Aos filhos do mais velho Jonas Savimbi, não recebam essa medalha. Isso é humilhante. Jonas Savimbi não merece receber medalha nessas circunstâncias. Se a bancada parlamentar do MPLA chumbou em fevereiro de 2025 a não autogração de Jonas Savimbi e de Holden Roberto, não tem coisa. Não tem sentido vocês receberem isso. Porque se vocês, famílias do mais velho Holden Roberto e mais velho Jonas Savimbi, receberem essas medalhas, vocês estão a atrair o povo. Não precisa. Isso é ferro. A história desses grandes heróis, filhos dessa pátria, filhos desse país e dessa vasta nação chamada Angola, está gravada no coração de cada angolano. Cada angolano tem um bocado de Jonas Savimbi dentro dele. Cada angolano tem um bocado de Holden Roberto dentro dele. Eles não precisam. Estão gravados nos nossos corações. Holden Roberto e Jonas Savimbi estão escritos nos anais da história em pedra, não na areia, como o nome de João Lourenço. O nome de João Lourenço está escrito na areia. Ele só precisa sair do poder que ele vai ver que o nome vai desaparecer. Porque é o presidente mais impopular da história de Angola nesse caminho de 50 anos. Se vocês receberem as medalhas que o João Lourenço está a entregar ao mais velho Holden Roberto, ao mais velho Jonas Savimbi, vocês estão a ajudar a condecorar o João Lourenço como o pai da reconciliação. É isso que ele quer. Ele quer ganhar esse atributo que não é merecido. Porque ele é que destruiu o próprio partido dele, MPLA. Ele é que está a perseguir os seus próprios correligionários. Ele é que não quer, entendam, eleições com múltiplas candidaturas no partido dele. João Lourenço persegue todo mundo que tem uma opinião contrária. Entende? O João Lourenço persegue todo mundo. Olhem só quantos presos políticos estão na cadeia. Olhem só quantos genocídios foi perpetuado pelo João Lourenço enquanto está no poder. Olhem só o nível de miséria. Os angolanos saíram do nível de pobreza, foram para a miséria, estão a caminho da mendicidade. E depois
provavelmente vão para o caminho do pauperismo. Quando o indivíduo é paupérrimo, não é digno de estar de pé. Não é digno. Então, fiz esse vídeo como uma nota de reflexão. Entende? Há quem chora tanto. Só para mim lhe responder, é uma senhora está aqui a espumar, coitada. Mano, faça o teu trabalho, bajula bem. Nunca vou te dar atenção. Tu não és merecedor. Vai chorar, bué. Tu não tens capacidade para debater comigo. Porque você vai defender um prato. E eu defendo realidade factual. Tu és neném. Não tenho tempo. Vais gritar, bué. Escreveste que queres um tete-a-tete comigo. Não tens capacidade. Você defende prato de comida ou não. Eu defendo convicções. Eu defendo realidade. Eu defendo o povo. Eu falo por Angola. Eu não falo pelo prato. Não, não é por isso. E vou-te provar que no dia 9, 10 e 11 de novembro, o povo fará ecoar a sua voz. A voz da liberdade. A voz de Deus. A voz que vem dos céus. Aquele trombete que soa e cabana as estruturas da ditadura. Fingir que está a chorar não muda nada. Não são lágrimas que mudam a realidade na mesa do pobre. O que muda a realidade na mesa do pobre são ações políticas. Políticas públicas que atuam. Não é a lágrima de um palhaço revestido de presidente. Isso não muda nada. Isso não muda. O presidente dos Estados Unidos da América não chora para o americano comer. O presidente dos Estados Unidos da América trabalha para o americano ter comida na mesa. A sociedade americana, ela funciona com as instituições, não funciona com o indivíduo. Um indivíduo absoluto que está no poder, não. A realidade de Angola é que o João Lourenço é um gorila colosso que está no poder. O país funciona como ele quer. Ele se sair, leva as chaves, nada funciona. As instituições em Angola não funcionam. Os ministros todos são reféns. São os ajudantes do palhaço. Entende? Então tu não tens capacidade para debater. Entende? Eu falo da realidade, eu falo da fome, eu falo da miséria, eu falo da corrupção, eu falo do Norberto Garcia, o teu patrão, que esteve envolvido na burla tailandesa que queria roubar o Estado angolano, que quando foi parar para a cadeia, simulou que ia ser pastor no futuro. Com uma ganância desmedida e o satanismo espiritual está incorporado nele, voltou de novo no sítio dos gatunos. Era ele que no passado dizia que José Eduardo Santos é uma figura única no mundo. Precisamos replicar mais de José Eduardo Santos. Foi ele que hoje ataca o próprio ex-presidente José Eduardo Santos. Então eu não tenho tempo. Eu discuto factos. Eu discuto factos, não discuto o prato de comida, não tenho tempo. Vai chorar bué a se cansar, como se fosse. Até a linguagem ia soar muito mal, porque não me permite. Tenho que ter respeito. Eu discuto, eu debato. Eu não levo assuntos para casos pessoais, não é para aí. Que eu represento isso. Isso representa o povo, isso representa Angola. Somos todos, somos um movimento que representamos a vontade dos angolanos. Qual é a vontade de todos os angolanos? Liberdade, dignidade, pão, saúde, emprego e dignidade. Isso, eu todos, significa isso. É preciso que sejamos uma força única. É isso que seremos. Deus é maior e Ele fará com que seremos um dos maiores movimentos congregadores. Nós vamos lutar com o MPLA. O MPLA vai ser derrubado. Eu não defendo prato de comida. Eu falo com convicções, falo de factos, falo da pobreza, quem criou. Falo dos recursos naturais que Angola tem e para onde é que eles vão. Com cumplicidade de quem? De uma determinada elite cleptocrática. O que nós temos é uma cleptocracia instalada no poder, políticos ladrões que roubam o povo
com seus parceiros internacionais. Eu falo da ausência dos angolanos no setor empresarial comercial intermédio, que hoje é dominado por quem? Dominado por libaneses, por mauritânios, dominado por quem? Por eritreus. Não sou contra, não sou xenófobo. Respeitamos esses povos, devemos abraçá-los, recebê-los na nossa terra. Mas cadê o angolano? O angolano foi destruído. O angolano foi destruído nestes setores empresariais. Quem destruiu foi a política do Estado. Porque o indivíduo que faz política se tornou parceiro do mauritano, do eritreu, do libanês, do chinês, do cubano. Ele não quer ser parceiro do angolano, ele não quer ver o angolano a desenvolver. Então, o que é que isso chama-se? O atropelo sistemático, a independência, a autodeterminação dos povos, a humilhação da soberania nacional. Que soberania? Que soberania? Se és forte, abre o teu live. Faças só. Vamos ver quantas pessoas vão estar lá. Vai ser a prova evidente que você luta pelo prato, então eles não têm ouvidos para te dar atenção. Todos que defendem o MPLA ou são cúmplices, ou são doentes, ou são capatazes que têm um benefício. Porque o MPLA é uma estrutura apodrecida há 50 anos. Não existe nenhuma instituição em Angola que funcione, nenhuma. A primeira delas, número 1, é a Presidência da República, que é o antro da corrupção e da maquinaria de toda a maldade que se faz em Angola. Se o indivíduo da presidência for maldoso, todos eles serão réplicas. Há réplica no SIC. O Presidente da República é igual ao diretor do SIC, é igual ao diretor do Serviço de Inteligência, é igual ao Ministro do Interior, é igual ao Secretário de Estado, é igual ao Ministro dos Transportes. O Presidente é corrupto, todos eles são. O Presidente é assassino, todos eles são. É réplica. Todos são réplica. A falha está na Presidência da República. O Presidente da República é um arrogante absolutista. A Presidente da Assembleia da República é a Carolina Cerqueira. Tem o mesmo comportamento. O Presidente é um arrogante que só gosta de ser bajulado. O diretor da Rádio Nacional é assim. O diretor da TPA. O diretor da ENDE. O Ministro da Energia e Águas. É igual. É igual. Entende? É igual. O Presidente não aceita ouvir verdades. A TV Zimbo não aceita debate com contraditório. Vão meter 2 palhaços figurinos num debate que atacam a oposição. Isso é grave. Então, ele depois se dilui, porque ele é um monstro. É um povo com vários tentáculos. Todo mundo se comporta como ele. $1 bilhão gastos em viagens. Isso é grave. Qual é o resultado das viagens do João Lourenço? 0. Está a chorar o quê? Será que vai vir na música dos moicanos? Está a chorar o quê? Está a chorar o quê? Ah, te traíram. Quem é que ele traiu? Nós não sabemos. Está a chorar o quê? Essas lágrimas comovem quem? Ninguém. Nos dias 28, 29 e 30 de julho de 2025, a Polícia Nacional matou mais de 30 pessoas. Onde é que estavam as lágrimas do João Lourenço? Será que não existiam? Passou a existir só ontem. Nesses 8 anos de governação só passou a existir ontem as lágrimas do João Lourenço. João Lourenço é muito mau. Vai ter um fim trágico. Por isso é que ele não quer largar o poder. Por quê? Porque ele sabe o que é que ele praticou. Não contra o povo. Ainda dentro do próprio MPLA. Achas que o Paulo Pombolo não está à espera de uma brecha para o João Lourenço cair da direção do MPLA e lhe comer vivo? Achas que o Pitra Neto não está à espera de uma queda do João Lourenço e lhe comer vivo? Achas que o Higino Carneiro não está à espera de uma queda do João Lourenço e lhe comer vivo? Achas que o Nandô não está à espera de uma queda? Achas que o Boa Vida Neto não está à espera de uma queda? Todos eles estão. Achas que o Jorge Dombolo não está à espera de uma queda do João Lourenço? Todos eles estão. Todos eles estão no campo a observar. Só basta cair, vai ser comido, vai ser devorado. Porque essa é a natureza do MPLA. Comer seus próprios líderes,
depois de que eles largam o poder. Aconteceu com Agostinho Neto, aconteceu com José Eduardo Santos, vai acontecer com João Lourenço. Porque é a natureza do MPLA. É a natureza vampira. O MPLA alimenta-se de sangue. Então, o João Lourenço vai criar todas as artimanhas possíveis para se perpetuar no poder por via do MPLA, quer ficar lá. Vai colocar um presidente da República que vai lhe obedecer. Esse é o plano dele. Só que nós, o povo, não vamos deixar. Porque o próprio Congresso ordinário do MPLA vai ter uma influência grande do povo. E tudo começa agora, em novembro. Condecorar para reconciliar com quem? Colocar uma medalha aqui no peito da família do mais velho Holden Roberto e do mais velho Jonas Savimbi. Se o próprio parlamento, por via da bancada do MPLA, chumbou a proposta dos mais velhos Holden Roberto e Jonas Savimbi serem condecorados em fevereiro de 2025. Ontem, naquela leitura dos relatórios, o que me pareceu, até a bancada parlamentar do MPLA assustou. Como é possível? O que é que viemos fazer aqui em fevereiro? Como é possível? Entende? Então, família, fiquem na paz. Estamos aqui. Em breve sai o manifesto e os planos de ação contra as festividades e a celebração dos 50 anos de uma independência que não realiza. Uma independência que não dignifica o angolano. Em 50 anos, estaríamos a estranhar o jubileu da independência, a festejar com dignidade, com comida no prato, com trabalho. Mas 50 anos está nos levar à reflexão novamente. Que independência é essa? É aquilo que dizia o meu avô Domingos, que a terra seja leve, pai da minha mãe, um velho intelectual, uma reserva moral da família e da aldeia na qual ele nasceu. Ele é do Golungo Alto, nasceu no Kwanza Norte, mas a minha mãe veio do outro lado. Do Kwanza Norte veio do vizinho Bengo com o Zaire. Meu avô, meu nome é Nelson, mas em casa me chamava Malesso. Ei, Malesso, sim, avô, vai, arruma já as banheiras. Meu avô morreu com uma idade avançada. Eu acho que com uns 85 anos. Mas era um homem de tronco firme. Não usava bengala, andava. Eu ia acompanhar quando parei de estudar. A minha mãe ficou muito triste comigo. E ela viu que não havia solução e a única maneira que ela tinha de me pressionar para mim voltar a estudar era me empurrar para ir viver com meu avô no interior. Eu vivi no interior com meu avô. Habituei-me com a vida do interior. Que era importante estudar. Ficou ali com o neto apegado. E aí eu trabalhava com meu avô na roça. Mano, vou já te ligar. Fica só calmo. Vou já te ligar. Estou a fazer um live. Eu vou já te ligar. Estou só a fazer um live. O pai da minha mãe apegou-se a mim e eu apeguei ao meu avô. E o meu avô me chamava de Malesso. Meu nome é Nelson, Adelino Tempo. Mas ele chamava Malesso, sim, avô. Já meteu a comida dos patos? Sim, já metia, avô. Então, tem que se preparar, né? Temos que deixar aí na tonga. Na tonga. E aí a gente passava, dormia no mato. O meu avô era um velho visionário. Há uma frase que um dia ecoou aqui e nunca saiu. Malesso, a independência já chegou? Ou já foi? Entenderam o que eu queria dizer? Um velho a perguntar se a independência já chegou e já foi.
grave. A independência já chegou, já foi. Ele se perguntou. Hoje, tipo assim, já sou um homem adulto. O que é que o velho queria dizer? Estava a querer dizer que estava bem na época do branco ainda, sobre a opressão e o chicote do homem branco português. Porque a independência, quando chegou, destruiu a felicidade que o colono lhes deu. A independência já chegou. Já foi. Quer dizer, se a independência já chegou, é para destruir assim. Já foi. Se foi para ele, estava feliz, porque preferia voltar na época do branco. Como é possível? Como é possível? A própria independência escraviza o angolano. Porque nós temos uma estrutura neocolonialista no poder, são neocolonialistas, NEO-colonialista, essa palavra, neocolonialismo, neocolonialista, são novos colonos. O MPLA é a extensão do colonialismo português por outras vias. Por vias de quê? Da independência. Por via de quê? Da bandeira. Por via de quê? Da insígnia. Por via de quê? Do hino. Esses 4 elementos, independência, bandeira, insígnia e hino, esses 4 elementos definem um Estado independente e soberano. Mas Estado independente e soberano na farsa. Porque os portugueses que derrubaram o fascismo em Portugal, hein? O Estado Novo Português vai nascer em 1924 e termina em 1974. Demorou quase 40 anos, ou 40 anos. Esse Estado Novo, que foi liderado por Antônio Oliveira Salazar, em companhia de Marcelo Caetano, o Estado Novo, quando foi derrubado, no 25 de abril de 1974, os portugueses que substituíram o fascismo em Portugal, na qual elementos hoje dessas classes políticas tradicionais de Portugal que combatiam o regime da tirania e do fascismo, são eles que ajudaram a colocar o MPLA no poder. São eles que traçaram os acordos do Alvor. São eles que ajudaram o MPLA a violar os acordos do Alvor, a expulsar a UNITA, a FNLA de Luanda e o MPLA proclamar essa independência no dia 11 de novembro de 1975. Ou seja, o MPLA é um braço extensivo do colono, representa Portugal. Portugal dessas classes econômicas, jurídicas, acadêmicas, políticas e partidárias. Estamos a falar de partidos como o PSD, Partido Social Democrata, PS, Partido Social, e o PCE, que é o Partido Comunista, que é o partido de Álvaro Cunhal, onde Agostinho Neto e Lúcio Lara eram militantes. Quem arquitetou e desenhou, fez aquele desenho sobre a imagem do herói que fugiu da cadeia, que fazia poesias, que é para entrar no imaginário do angolano, foi o Partido Comunista Português de Álvaro Cunhal. Entendem? O MPLA é um braço extensivo, por isso é que o MPLA não tem responsabilidade moral com o povo, porque o MPLA não tem sentimento de pertença, ou seja, não são indivíduos que nasceram em Angola. Na sua maioria dos indivíduos do MPLA que estão no poder desde a proclamação da independência são estrangeiros, são provenientes de Cabo Verde, de São Tomé, da Guiné, de Portugal, como é que chama aquilo? Da Índia. É só olhar o ministro Ricardo Abreu, o ministro dos Transportes de Angola, é descendente da Índia, é de Goa. É só olhar o ministro da Cultura de Angola, não é angolano, nasceu em Portugal e tem nacionalidade cabo-verdiana, tem nacionalidade portuguesa, o Filipe Zau. É só olhar o próprio João Lourenço, não é angolano, é catanguês, é da origem do sul do Congo da Katanga, da zona do Moisés Chombé. Moisés Chombé foi o homem que matou o Patrício Emerê Lumumba, como o Mobutu entregou o Lumumba para ser assassinado na zona da Katanga. É simples. É só olharem o Pitra Petrov, que foi ministro do Interior e comandante da polícia, se a memória não me falha, que diz ser da Cabinda e é mentira, ele é santomense. É só olharem o Pitra Neto. Vão começar a entender, de facto, que essa independência não representa os angolanos. Então, eu volto novamente no meu avô, que me dizia, Maleço, mas o de Pandauaie, tipo, já não apanho bem assim em Kimbunde, né? Mas ele dizia, aquele falava em Kimbunde e eu entendia, a minha avó me traduzia.
Não, Moti, aliás, o Fóssil de Tito Mais. Não, o velho está a dizer essa independência já foi, porque ele está a ver assim, que você veio da cidade, vieste fazer que aqui. Não vou estar a questionar, então, se na cidade está bem, como é que você veio aqui? Como é que você fugiu da escola? Então está a perguntar se a independência já veio e já foi. Pô, então como é que o miúdo que cresce na cidade, nasceu na cidade, em Luanda, está a vir aqui no mato se refugiar? Como é que a minha filha pegou o miúdo, não conseguiu agarrar e levou no mato? Está a me dar responsabilidade, eu já sou velho. Entendem? Essa é a equação da situação. Uma bandeira que não é do povo, a bandeira de Angola não nos pertence. É uma bandeira desenhada pelo MPLA. A bandeira dos Estados Unidos da América é a bandeira dos americanos. Porque é uma bandeira que representa o consenso, a discussão e a fundação da América. Eu não tenho aqui bandeira da América, ia mostrar-vos uma coisa simples. Ué, vou só pegar a bandeira americana que é para vocês entenderem. Tem bandeira americana aqui? Não tem bandeira americana? Bandeira americana. Ah, isso não tem. Calma só, não tem bandeira americana, mas vamos ver aqui uma bandeira americana. Vamos fazer o seguinte, eu vou buscar aqui no Google a bandeira americana, vão entender o que é a bandeira dos Estados Unidos da América. Bandeira americana, bandeira americana. Já está aqui. Vão entender o significado da bandeira americana. Vocês, não quero, já está aqui. Aqui está a bandeira dos Estados Unidos da América. Vão entender porque é a bandeira dos americanos. Vocês vão contar. Da vermelha para vermelha dá da vermelha passa para o branco, branco, vermelho, branco, isso tudo, né? Chama-se listras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 listras. Sabe o que significa 13 listras? Os Estados Unidos da América, para ser Estados Unidos da América, nasce. Vou explicar. Os Estados Unidos da América nasce aqui. Isso não existia. Nasce aqui entre Nova York, Pensilvânia e Boston, essa zona toda. Quando os colonos ingleses chegaram, eles atracaram desse lado. O que é que eles faziam? Tinham 13 colônias. Quando eles tiveram guerra com a Inglaterra, as 13 colônias se uniram, combateram a Inglaterra e proclamaram a independência da América. Então fundaram as 13 colônias, são essas 13 listas, ou seja, os Estados Unidos nascem 13 listras. Quando eles expandiram a América toda, saiu de 13 para 55, então colocaram 55 estrelas. Esse é o significado da bandeira americana. Entende? É o significado da bandeira americana, quer dizer, que a bandeira da América dos Estados Unidos nasce na vontade dos 13 colônias, ou seja, os 13 estados que existiam, e isso não existia. Lutaram contra a Inglaterra. E na medida que eles se expandiram para o oeste, foram nascendo outros estados. Então esses estados estão aqui. Por exemplo, o Texas foi o 27º estado dos Estados Unidos da América, que era propriedade do México. Houve uma batalha, que é a batalha okay? Esquece o nome da batalha. É uma batalha muito mítica. Até tem um filme que o Asher participa nesse filme. Esqueci o nome da batalha, mas vou se lembrar, vou-vos passar a mensagem. Estão a entender? É uma bandeira que nasce, por isso é que os Estados Unidos da América não troca de bandeira. Não troca de bandeira por quê? Porque é uma bandeira de unidade na discussão. Ele discutir uma bandeira com fato a valores históricos. Nós começamos de 13 colônias e nos tornamos os Estados Unidos da América com 55. E isso aqui não se encontra só na bandeira americana. Isso também está na águia. Está vendo? A águia americana. Está vendo? Que representa o poder. Está aqui, está na águia. Vocês se olharem, a bandeira, na moeda do dólar, está no dólar. No dólar americano. Epa, mano. Está a ver? Estão a ver aqui? São 13 listras. Estão a ver aqui? Isso é ramo de oliveira. Esse ramo de oliveira, se vocês contarem, tem 13 folhas.
Tá vendo? Aqui são 13 flechas que representam como os Estados Unidos nasceu. Tá entendendo? Tá vendo? 13 listras. 13 flechas. 13 folhas de oliveira. Isso representa a história americana. Entendem? Então, a bandeira de Angola não representa a história de Angola, representa o projeto ideológico político no imaginário do MPLA para o imaginário coletivo. Nós falamos, essa é a nossa bandeira, sim, baseado em quê? Qual é a história que a bandeira tem para se identificar de Cabinda ao Cunene, do mar ao leste. Entende? Tá vendo? Isso é que é grave. Você próprio defende uma bandeira que você não sabe se nasceu de onde. Defendes um hino que tu próprio não sabes se esse hino vem de onde. Quem criou o hino de Angola? Foi Manuel Rui Monteiro. Quem musicou o hino de Angola? Foi o Rui Mingas. O Manuel Rui Monteiro, Rui Mingas, Carlos Lamartine são do MPLA. Como é que o hino de Angola vai ser feito? O hino de Angola tem que ser feito por patriotas, por nacionalistas angolanos. Vamos discutir o hino de Angola. Vamos discutir a composição. Essa composição que narra a história de Angola, de Cabinda Ucunene, não só em 5 minutos. Vamos discutir quem vai fazer a musicalidade. Essa sonorização. Não, o MPLA desenhou, escreveu o hino, musicou, te entregou. Quando vamos ganhar campeonatos no mundo inteiro, aquela bandeira que sobe não é a bandeira de Angola, é a bandeira do MPLA. Porque se o MPLA sair do poder um dia, ok, que vai sair em 2027, vamos ter que discutir a bandeira de Angola, vamos ter que discutir o hino de Angola. Porque se você não destrói esses 4 mitos, o MPLA muito te coloca na cabeça, você vai acreditar que vive num país livre, que é a independência, a bandeira, a insígnia e o hino. Basta ter esses 4 elementos destruídos. O MPLA desaparece. Por isso é que o MPLA tem medo do que é que vai acontecer em novembro de 2025. Tá vendo? Quando você agora está a ver, né? A se fazer de inteligente. Não, você não sabia. Tu és vazia. Desculpa com todo respeito. Não fez isso. Não tens capacidade para dialogar. É bebê. Defende o prato. E a última vez, vai ser a primeira e última vez, vou dar atenção. Elefante não vê micróbios. Por causa da altura. Não tenho tempo. Estou preocupado com a emancipação e a tomada de consciência dos angolanos. Estou preocupado com o espírito de cidadania, que é um dos maiores instrumentos que leva o povo à unidade, à coesão, e percebe que é preciso derrubar a tirania, é preciso derrubar os senhores que têm um chicote, é preciso parar com a opressão, com a humilhação. Entendem? Agora entenderam? A minha avó perguntava assim, então você veio da cidade e veio morar no mato por quê? Se eu nunca saí daqui do mato, nasci aqui, cresci aqui, você nasceu lá, fugiste aqui, então aquela independência está errada. Oh, mas essa independência já veio, já foi. Falava em Quimbundo. O motivo é que me traduzia. O avô então falou, você está ainda... Eu sou miúdo, não estou entendendo isso, e está falando que mas o meu avô era uma boa pessoa. Yeah. Muito boa pessoa. Muito respeito e muita grande admiração. Se tu vens para os Estados Unidos da América, aqui em Massachusetts, tá? Robert Island, Canary, New Jersey, Delaware, Maryland, Pensilvânia, Nova York. Esse distrito aqui foi o distrito dos rebeldes que lutaram e proclamaram a independência. Por exemplo, a matrícula de Massachusetts, que muitos conhecem de Boston, vem escrito The Spiritual... Como é que é? Vem escrito... Yeah, The American Spiritual. Não, o espírito americano, porque a grande revolta dos colonos de Boston gerou a grande guerra dos colonos da América contra a Inglaterra. Entende? Então, se a gente não estuda, o que me assusta, intelectuais estão calados. O que me assusta, a bancada parlamentar do MPLA, que aprovou a resolução em fevereiro de 2025, está muda.
E sabe quem está a trabalhar? Que nem sequer é parlamentar, mas está a tentar fazer todo o trabalho possível. É o Norberto Garcia, a vender a imagem que o João Lourenço é o pai da reconciliação. O pai da reconciliação não mata o José Eduardo Santos que você defendia no passado, Norberto. Norberto, você é garoto, é miúdo. É miúdo, Norberto Garcia é miúdo. É um goloso que só quer roubar cofres públicos e mais nada. Não lhe interessa a pobreza e a miséria dos angolanos. É um indivíduo anestesiado que ele já não sente dor. Que tem que fazer parte daquela máquina repressora, assassina, gatuna, tá vendo? De ladrões salteadores dos cofres públicos. Entende? Pai da reconciliação aonde? Por isso é que eu chamei a atenção aqui. As famílias dos mais velhos, Holden, Roberto, mais velho Jonas Savimbe. Se vocês receberem a medalha, estão a condecorar o João Lourenço por esse caminho. E não é merecedor. João Lourenço matou muita gente em Angola, destruiu o país. O único legado que o João Lourenço tem hoje é o presidente mais impopular da história. Manda o João Lourenço fazer um discurso sem o MPLA coagir o povo, sem coagir os professores, sem ir nas aldeias com autocarros, com caminhões que é para ir buscar o povo, que é para instalar numa zona onde eles querem fazer fotografia, com um ditador a fazer discurso. Ninguém aparece. Um presidente que é vaiado na final do Afrobasket, na entrega de medalhas. É só vocês darem conta. E nós estamos a falar. No Afrobasket, aquela população angolana que teve dentro daquele pavilhão é classe média alta e um bocado de pobrezinho assim, tipo nós também que gostamos de basquete, vamos a correr e pagamos. E imagina num estádio de futebol onde está a ver a minha tropa do mundinho do Golfo 1, do Golfo 2, a minha tropa do mundinho, os Camabatela dali do Xindovava, do Kazenga, do 7,5, que estão a vir com a fome e com a raiva. Vão fazer o que no João? Manda o João Lourenço ir no estádio de futebol, vai ver o que é que vai acontecer no jogo Angola-Argentina. E eu já disse, se ele não ir, o povo venceu. Se ele ir lá, ele vai passar a maior vergonha da vida dele. Não existe futuro em Angola, Kikolo. Estás a se mentir. Nem você próprio acredita naquilo que você está a escrever. Futuro é o que é? O futuro não existe. O futuro é uma previsão. Só existe futuro em função do trabalho que a gente estrutura hoje. O futuro é colher aquilo que a gente fez hoje. O que é que a gente fez em 50 anos? É zero. Estão a se mentir, jovem. Estão a se mentir. As bombas atômicas, as únicas bombas atômicas despoletadas até hoje na história da humanidade, foram lançadas nos dias 6 e 8 de agosto, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Estou a falar do Japão. Depois do fim antes de terminar, aquilo foi o desfecho da Segunda Guerra Mundial, nos dias 8, tecnicamente falando, dias 8, não, 6 e 8 foram o desfecho da Segunda Guerra Mundial, com essa demonstração de força dos Estados Unidos da América que estava a sinalizar que a partir de hoje eu sou uma superpotência. Não só nuclear, mas superpotência no mundo. Aquilo foi um recado para o mundo todo. Naquela altura a União Soviética não tinha bomba atômica, os Estados Unidos tinha. E era na época do presidente Harry Truman, que vai substituir, Harry Truman substituiu o Franklin Roosevelt. O Roosevelt é um presidente, que é para vocês verem o que significa liderança. O presidente Franklin Donald Roosevelt, que é o presidente que está na nota de $100 americana. Isso eu já falei em Angola, não é porque cheguei aqui para a América e estou a ler. Não, eu falo isso. Vão ver os vídeos do passado, 10 anos, 15 anos atrás. Era um indivíduo que era paralítico. Os membros, os pés não moviam. Mas mesmo assim foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. Foi o homem que deu grande boom econômico na história americana do século XX. Os Estados Unidos da América, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, foi a nação mais próspera do mundo, porque a guerra devastou a Europa e os americanos tiveram um grande crescimento econômico porque não participaram na guerra diretamente, nos tiros, nos campos, das trincheiras, mas a vender tudo o que se precisava para a guerra. Houve um grande crescimento na América. Esse período do crescimento dos Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América também vai ter uma crise econômica que vai se chamar a Grande Depressão, que é a Grande Depressão desde 1929 a 1933, qualquer coisa assim, se a memória não me falha.
Os americanos voltaram a empobrecer. Tinha um presidente no poder, que eles apostaram, que foi o Franklin Roosevelt, que era um indivíduo paralítico. Chegou ao poder e implementou uma medida econômica que chamou-se de New Deal. Essa medida econômica renasceu novamente a economia americana. E quando os Estados Unidos da América entrou na Segunda Guerra Mundial, em 1941 até 1945, esse período de 4 anos teve um crescimento econômico, industrialização exponencial. O presidente morre antes do fim da guerra. Então, o Harriet Tubman substitui, o vice-presidente substitui o presidente que morre. Estou com isso querer dizer, um indivíduo paralítico desenvolveu uma economia. O João Lourenço tem 2 pernas, tem cabeça, tem 2 mãos, anda, fala, e quando fala só fala disparate, só fala lixo. Quando sai para viajar, só viaja para ir comprar fatos, só para andar, para viagens, para banca. Mano, nós não temos grandes fórmulas mais para inventar, é só preciso ver o que os outros fizeram de bem, que é para a gente readaptar a realidade de Angola. É simples. É só vermos o que os outros fizeram. Como é que um presidente paralítico conseguiu transformar a América na maior nação moderna do mundo de hoje? Como é possível? Era líder, era visionário, tinha estratégia, tinha visão do futuro, tinha visão da águia. Por isso é que o símbolo americano é uma águia, visão futurista, é longínquo. Uma águia, ela consegue alcançar onde o binóculo vai, mas onde os outros humanos não chegam. Entende? Um presidente paralítico. Então, estava a falar do Japão. As 2 bombas que foram deitadas em Hiroshima e Nagasaki, que destruiu o Japão, não destruiu o Japão na totalidade, mas levou o Japão à rendição, destruindo 2 grandes cidades industriais que apoiavam, que sustentavam a guerra. Imagina uma bomba nuclear cai em Luanda. Angola vai se levantar daqui a quantos anos? O Japão, depois daquela bomba, 60 anos depois, se embora não me falhe, já era a 2ª maior economia do mundo. Angola, 50 anos de independência. Até palito dos dentes nós importamos da China, mas na época colonial, no Kazenga, na 7ª Avenida, tinha uma fábrica que chamava-se IFA, Indústria Fosfeiras de Angola. O próprio negrinho que chegou no poder destruiu a fábrica de fósforo. Destruiu a fábrica de palito dos dentes, que é para importar na China. O colono deixou fábrica de fósforo. O colono deixou fábrica de saco, fábrica de bolacha, fábrica de sisal, farinha de peixe, fábrica de farinha de peixe. O colono deixou prédios limpos. A independência sujou. São incompetentes, não têm gestão, não têm eficiência na administração. Não tem eficiência na administração, porque o colono escravizava, batia, mas tinha eficiência na administração para manter a estrutura. O MPLA não tem eficiência nem na administração. O lugar que governa em Luanda é vazio. Mano, o Luiz Nunes é um vazio. Um discurso agressivo que acusa a guerra, acusa os opositores. Luiz Nunes, não estamos à espera que você faça esse discurso de acusar. Estamos à espera o que é que você vai fazer na cidade de Luanda. Primeiro é que você não vai conseguir fazer nada. Tá claro. Tu estás aí porque vieste defender um patrimônio do chefe e vais roubar também só. É só isso que vai acontecer. O teu pelouro é fraco. Foste na borracheira no meu bairro, viste a lagoa. Vocês vão conseguir tirar aquela lagoa, porque aquilo já não é questão da escola que está construída e o bairro que está desnivelado. Quem desnivelou isso é a própria administração. Então ali já não se remenda nada. Se a gente não tirar o bairro todo e reconstruir, agora você tirando o bairro, ou você tira o bairro ou reconstrói. Ou você tira ou reconstrói. Reconstruir tu não tens capacidade, porque mexer numa lagoa não hoje ainda. Tens que mexer numa casa mais a não sei quantos metros, tem que ir parar para o outro. É assim, você não tem recursos para isso. Isso é trabalho, não é para ti, é para Oscar Niemeyer, o maior arquiteto do mundo, que até tipo, segundo o que dizem, passou por Angola para ir ver se ia reconstruir a cidade de Luanda. A cidade está desalinhada. O Prenda, na época colonial, era um bairro de gente nobre.
Porque viu mar, aqueles blocos do Prenda, era para classe, não era um bairro de classe social, de classe média. Hoje é um bairro totalmente descoordenado, prédios todos tortos, a banarem, convento, casas de chapa, tinha aquela grua só saiu por causa de uma reportagem de um camba meu, o Erlander Napoleão fez uma reportagem sobre a grua. Na altura, que a terra seja leve, o Luther Rescova ficou com ciúmes do Erlander Napoleão, foi mandar tirar a grua. Uma grua que está lá desde a época colonial. Quantos governadores passaram em Luanda? Se não fosse o Erlander Napoleão, imagines que aquela grua estava ali com não sei quantas toneladas fixadas no alto. Com centenas de casas, aquela grua caía de madrugada e encontrava famílias a dormirem. O MPLA não se comove com o povo, não tem interesse. Era preciso o Erlander Napoleão fazer lá uma passagem, falar sobre a grua do Prenda, falar com os moradores, os munícipes daquela zona da Maianga. Imagina aquela grua, o Prenda, um dia tem que colocar ali naquela base de pedra, daquele concreto. Escrever mesmo, muito obrigado Deus por ter nos enviado o Erlander Napoleão aqui. O Erlander Napoleão me disse, para quem? Estou no Prenda. Está aí no Prenda, sim. Há umas fotos que são míticas do Prenda. São da autoria do Erlander Napoleão, a Logos. Ele é que fez aquelas fotos do bairro. Quando colou na internet, aquilo criou uma comoção para as pessoas. O Luther Rascova, de vergonha saiu com o seu gabinete, foram lá, chamaram uma empresa portuguesa. Até português é que tem que vir desarmar. Em plena independência, o próprio português que você lhe chutou foi lhe buscar de novo para vir tirar a grua que ele colocou. Os dois técnicos, então, que estudaram nas escolas industriais, que tiveram formação técnico-profissional de mecânica, de serralharia, de soldadura, estão aonde? Estão a entender? O MPLA é uma estrutura que está no poder. Para a vida do angolano não dá certo. Nunca vai dar certo para os angolanos. Enquanto o MPLA estiver no poder, a vida dos angolanos só vai começar a progredir quando o MPLA sair do poder. E nós não temos outra fórmula. Já inventamos a fórmula das eleições. Foram 5 pleitos eleitorais, tudo foi a água abaixo. Por quê? Porque o povo fica à espera que o político decide. Quem decide é o todos. Todos nós se formos uma força única, todos comandados por um caminho. O MPLA sai do poder e nenhum partido, nem na oposição, nem no poder, vai enganar o povo. Entende? Imagina uma explosão nuclear em Angola. Íamos se levantar quando? O Japão, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, aquela explosão em Hiroshima e Nagasaki, 60 anos depois se tornaram grandes. A Alemanha dividida em 1945, perdeu a guerra. A Alemanha foi dividida por 5, controlado por 5. O lado leste da Alemanha controlado pela União Soviética, o lado ocidental da Alemanha controlado pelos Estados Unidos, França, Inglaterra, Estados Unidos, França e Inglaterra. É isso, Estados Unidos, França e Inglaterra, por 4. Né? A União Soviética no leste, que ficou RDA, dividindo a Alemanha no meio, ficou RDA, que é a República Democrática da Alemanha, fica na mão dos russos. RFA, que ficou a República Federativa da Alemanha, liderada pelos Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Com o fim da queda do Muro de Berlim, que era o muro que dividia a Alemanha, separou a Alemanha em 2, com a queda do Muro de Berlim, no dia 9 de novembro de 1989, é isso? O fim do Muro de Berlim, a Alemanha se unificou. Quando a Alemanha se unificou, 60 anos depois da separação, unificaram-se, se tornaram na maior economia da Europa até nos dias de hoje. Tem cabeça, na Alemanha tem indivíduos que pensam o país, tem líderes no poder que projetam o país. O país é uma empresa. Os Estados Unidos da América é uma empresa, a Inglaterra é uma empresa, a África do Sul é uma empresa, o Burkina Faso de hoje é uma empresa. O indivíduo que está a gerir aquela empresa que nós chamamos de país tem que ser um indivíduo que entende de gestão e administração, que pensa para o futuro, tem que ter resultado. Quais são os resultados que o MPLA deu para Angola? São 0. Entende? Então, isso é extremamente grave. O país não avança, não é possível. Porque a gente discute o país da visão
político-partidário. Se você dizer que o país está bom, esse gajo aqui tipo é da UNIT. Como é que o indivíduo que estudou, o indivíduo formado, esclarecido, defende o MPLA? Esse indivíduo é doente. Este indivíduo é doente. Um indivíduo formado que defende o MPLA é doente. Não tem noção, mano. Entende? Então, família, é nós, sempre. Quem é o presidente que faz isso?